Bom, hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. O Matheus Pereira, diretor da Pátria, já conosco. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, dona Carla. Quanto tempo a gente não se fala por aqui, minha amiga? Prazerão estar aqui nessa quinta-feira mais uma vez contigo. Bora lá. Verdade, eu já te dei uma folga pra você descansar um pouco de mim, mas eu voltei, hein? Tava lá no Parazão, lá no Já Ver o tá. Peso, tô sabendo, tô sabendo. Eu fui longe pra ver se eu me desligava um pouco, assim, né? Mas Isso aí. não foi 100%, como é sabido. Mas eu já voltei com essa notícia, hein? Já voltei com essa manchete que Donald Trump assume os Estados Unidos a partir de 2025. Como é que a Pátria avaliaram o resultado dessas eleições americanas, Matheus? Olha, Carla, apesar das pesquisas, né, já terem mostrado a inclinação da vitória de Trump, a confirmação, né, do que era esperado sempre causa uma euforia no mercado, não foi diferente dessa vez, né? O mesmo observado em 2012, 2016, 20, agora em 24, né? Um mercado muito reativo pós resultados eleitorais norte-americanos. Tivemos aí nas primeiras horas de ontem, né, na sessão de urna, o mercado extremamente estressado, dólar muito estressado, commodities agrícolas estressadas, commodities energéticas muito estressadas, né? Mas, cara, assim também como já esperávamos, né? O mercado passou por um fade out, que é uma reconstrução, aquele efeito residual do mercado que ele acaba muito rápido. Então, tivemos a euforia e o mercado agora, né, se controlando novamente, porque na prática, cara, nada muda hoje, nada muda no curto prazo. Então, é o mercado se reconfortando por agora. Matheus, esses ajustes, eles são bastante característicos de um cenário que sinaliza mudanças bastante profundas, ou esses ajustes são justamente uma tentativa só de diminuir o tom especulativo para entender o que vem por aí, já que nós temos uma mudança bastante radical que deverá acontecer, portanto, na condução da maior economia do mundo. Carla, existem mercados sim que estão um pouco mais reativos ainda, né? Quando a gente vê commodities agrícolas em especial, câmbio dentro do Brasil, a gente vê mercados mais confortáveis já. A gente entende que, apesar dessa postura que muda sim em 2025, cara, a gente tem uma presidência mais reativa, mais ativa, que, enfim, poderá sanar alguns problemas geopolíticos que temos no planeta, uma intensificação do conflito comercial que por ele mesmo, né, foi dado ali estopim em 2018. Então, temos expectativas, né, de uma liderança mais ativa, porém, na prática, cara, para o nosso mercado específico, né, a gente vê que no curto prazo são poucas as alterações práticas, né? Muito se fala sobre China, concentrar mais a demanda da soja pelo Brasil, mas concentrar mais aonde? Se tudo que a gente tem de soja disponível exportável, os chineses já estão limpando ano a ano. Então, passar de 100 para 110% exportado é algo que vai depender muito da capacidade produtiva do Brasil, a oferta brasileira, que é o grande limitante, né, da capacidade de exportação em direção à China. Não o contrário, a China já compra tudo que é possível do nosso país, cara. Isso é bom. A gente vai ter que ter essa, né, agora mais respostas para entender quais serão os impactos. Agora, Matheus, ontem o mercado da soja especificamente, começou o dia com uma queda bastante agressiva, e depois foi se ajustando também para fechar em alta, leves altas. E hoje dá sequência a esse movimento na Bolsa de Chicago. Ontem o óleo teve uma disparada 3% de ganho. Os fatores estão relacionados e hoje esse movimento é um respiro também no mercado, ou ele está olhando para alguns fundamentos próprios para apresentar essas altas nessa quinta-feira? Como eu disse, o efeito da vitória do Trump, né, é igual você chegar na fazenda e dar um pulo num cachorro que está dormindo. Na hora ele espanta, né, fica todo assustado, mas depois se acalma. Mesma coisa é o mercado. Com a confirmação da vitória do Trump, né, o mercado se estressou, tomou aquele susto e foi se acalmando ao longo do dia, voltando a ficar um pouco mais centralizado, né, na cadeia fundamental básica de oferta e demanda. Nessa cadeia básica de oferta e demanda, cara, a gente tem sim uma demanda acelerada chinesa. Temos ainda, né, uma safra brasileira em construção, tá? Muito longe da gente determinar que será uma safra realmente potencialmente recorde no nosso país, muito longe. Temos ainda metade do mês de novembro, dezembro, janeiro, que é onde toda a soja vai transitar no Brasil de vegetativos para reprodução.
chegando até em maturação em alguns estados já dentro do mês de janeiro de 2025. Então, o mercado ele foca mais uma vez agora na base fundamental, que é uma base que encontrou um equilíbrio nos preços da soja em Chicago, Carla. Esses patamares de queda não são justificáveis, como a gente observou ontem. Altas muito intensas também por agora são difíceis de serem confirmadas sem problemas pontuais aqui na América do Sul. Então, é um mercado que sim, Carla, agora, depois do susto tomado, né, vem refocando na base fundamental. E entre os fundamentos, quais são os seus destaques nesse momento? Matheus, nós temos uma safra em desenvolvimento no Brasil, esse entendimento da China de como vai se comportar a sua demanda, e a China, inclusive, definindo algumas diretrizes também para si mesma nessa semana. E nós temos um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA que chega amanhã. O mercado também tá tentando se alinhar antes do entendimento mais profundo dessas informações? Toda certeza, cara. Assim, vai ser importante amanhã a gente observar o que o SDA vai tentar fazer na matriz de exportação, né, e consumo descontado de oferta ainda para a América do Sul. A gente vê que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o SDA, tem dificuldades ainda de reduzir mais a oferta total observada em 2024 no Brasil, que agora a gente já passa por uma escassez. A gente vê estados, em especial na região central brasileira, que não tem mais capacidade de exportação no nosso país, esgotou completamente o nosso produto. Por isso que o disponível hoje em algumas praças do Mato Grosso já ultrapassam R$ 154 pagamento à vista. A gente tem um STE que vai tentar agora enxergar que, independente, né, de como foi, como tem sido a demanda chinesa, a exportação brasileira neste ano 2024 é impossível de bater o recorde observado no ano passado. Já estamos com compromissos praticamente estagnados, cara. Cerca de 94 milhões de toneladas compromissadas para exportação da soja. Não estamos conseguindo subir mais esses compromissos no país, porque já não tem mais soja a ser colocada em linha de embarque. Então, é importante a gente entender que nas dimensões das estimativas do SDI até o momento, colocava-se uma exportação de soja brasileira muito elevada, muito próxima ao ano passado, colocava-se também uma oferta muito exagerada e que agora precisa dessas correções, né, que virão ao longo do tempo, cara. Então, é um mercado que vai tentando entender, né, da onde vai vir os pequenos cortes da safra 24 ainda, pois na safra 25, Carla, ainda é prematuro, né, a gente fazer novas grandes correções, tanto de oferta quanto de demanda para o ciclo 24-25, Carla. Bom, Matheus, embora prematuro, nós entendermos os impactos disso para os mercados, a gente consegue trazer um entendimento da safra, né? A Pátria acompanha diariamente o desenvolvimento da temporada 2024-25 e recentemente nós tivemos um bom avanço dos trabalhos de campo em função das chuvas que melhoraram significativamente em todo o Brasil. Como é que você está avaliando esse transcorrer da safra 2024-25? E quero saber de você se os atrasos que foram ali registrados no início da temporada já foram completamente compensados, numa vez que os trabalhos de campo tomaram um ritmo melhor nessas últimas semanas. Carla, primeiramente, né, voltar atrás do tempo perdido é incapaz, né? Nós não conseguimos voltar no tempo e garantir com que o Brasil consiga ter uma janela ideal de semeadura nesse ciclo safra para algumas regiões do nosso país, tá? Cito novamente as regiões do noroeste do Mato Grosso, todo o estado de Rondônia, algumas regiões do noroeste do estado do Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul, tá? Que são regiões aonde já estão habituados, né, à semeadura prévia, já colocam já até variedades específicas, né, que consigam estar a adaptação do calendário fotossintético para uma semeadura já na primeira quinzena de outubro, algumas regiões até no final de setembro. Então, essas regiões que sofreram esses atrasos e só agora, nos últimos 10, 15 dias, conseguiram compensar realmente essa reaceleração de semeadura de campo, cara, não são regiões que consigam ter potencial mais produtivo, não são regiões que vão viabilizar uma janela ideal de semeadura de segunda safra. Porém, Carla, a vasta maioria da região central brasileira, ela segue favorável. E favorável, eu diria, não, enfim, por um cenário ideal, tá? Não tem nada ideal. O excesso de chuvas também é um fator limitante para a capacidade fotossintética das culturas em campo. O excesso de chuvas é um fator limitante para a qualidade da plantabilidade, que é a qualidade de plantio. Tá? A gente sabe que sobre excesso de solos encharcados é mais fácil entupir linhas, a distribuição de sementes não fica extraordinária.
como observado em um padrão de solos de umidade razoável. Então, Carla, o cenário hoje ele é um cenário adequado, tá? Eu costumo dizer, né, e sempre levando essa bandeira, eu junto com a família na propriedade rural, na fazenda, quando a gente está plantando, né, cara, como está agora, esse final de semana eu estou correndo para lá já amanhã cedo, para ajudar a família em campo, e sendo bem objetivo, né, o excesso de chuvas, ele é contornável. Quando há falta, não há o que fazer. Então, nos excessos, a gente vai se adaptando, a gente faz turno dobrado, planta de madrugada, abrir uma janelinha, coloca 30, 40, 50, 100, 200 linhas de plantio, chama vizinho para nos ajudar, aqueles vizinhos já interromperam, mas as faltas de chuvas é problemático, assim como a gente observou nesse mesmo período do ano passado. Então, no atual momento, problemas pontuais são observados, a qualidade de plantio não é extraordinária, porém, né, chuva caindo no solo já é um cenário, né, cara, de uma safra regular sendo construída de pouco em pouco, viu, minha amiga? Isso é importante porque isso mostra que esse pouco em pouco que vai trazendo de uma mudança no cenário para a soja, nós temos também um pouco a pouco que é refletido pelo mercado. Por isso, volto ao começo da sua fala, quando você dizia que era ainda prematuro sabermos qual vai ser o impacto real e efetivo da nova safra brasileira, portanto, para os preços. É por isso, né, Matheus? As coisas ainda estão se desenhando para a nova safra brasileira. Exatamente, cara, a gente não tem realmente um palco formado. Como eu já disse, é prematuro a gente alegar um potencial recorde de safra no país. A gente tem muita coisa para passar debaixo da ponte. Existe um padrão de chuvas abaixo da média sendo observado para dezembro em algumas partes da centro-norte do estado do Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, Pará, Rondônia. Esse padrão vem sofrendo a metamorfose acelerada nos últimos dias, porém ainda concentrando uma potencial massa de ar quente de alta pressão focada, né, localizada nessa região centro-norte do nosso país. Então, são problemas pontuais, Carla, que vai limitando, né, essa capacidade extraordinária de safra no nosso país. Eu vi outro dia, né, pessoas já falando que o potencial da safra no Brasil é de 180 milhões de toneladas. Pessoas assim que não saem dos seus belos escritórios, né, não saem de dentro do armário para olhar no campo, entender o que é a realidade das culturas, né? Eles ficam olhando os mapinhas nas telinhas dos seus computadores, vendo chuva chegando e acham que chuva resolve tudo. Amigo, chuva sim é um grande fator favorável, né, para essa indústria a céu aberto que temos aí no campo, mas chuvas também em excesso, elas trazem essas complicações pontuais que vai limitando cada vez mais, né, o teto produtivo da safra brasileira, viu, Carlos? Isso ainda, como você falou, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, ainda vamos precisar entender. Mateus, enquanto as coisas estão melhorando no campo, elas melhoram entre os negócios também, o produtor fica mais ávido a fazer novos negócios, principalmente para a soja 24 e 25. Sabemos que para 23 e 24, já vamos falar dela, nós temos um outro cenário. Mas para a soja 24 e 25, que está se desenvolvendo no campo, que está sendo plantado, os negócios se aqueceram depois que o plantio também se aqueceu? Carla, não. A gente tem grande parte do negócio na safra brasileira ainda um pouco lentos, né? Tanto para o ciclo disponível, que ainda tem remanescente, quanto para o ciclo 25. Não é ainda uma safra que cria esse apetite, a base produtiva e avançar com novas vendas. A gente vê que o risco climático existe, o plantio está acelerado em algumas regiões, porém lento em outras. Então, o mercado ainda um pouco mais lento, cara. A gente vê que pós-plantio, né, já na final do mês de novembro, começo do mês de dezembro, quando grande parte do país já começa o encerramento dos trabalhos de campo de plantio no nosso país, né, mas ainda terão outras regiões que estarão apenas acelerando, como é o caso do Matopiba, né, Maranhão, Piauí, parte do oeste da Bahia, vão estar só começando um novo processo de semeadura, uma nova safra, né, mas é por ali, ao final de dezembro, ao final de novembro, começo de dezembro, que a Pátria estima que os volumes de negócio, né, deverão acelerar um pouco mais, né, com o produtor, grande parte do país, já entendendo o que foi cultivado, já entendendo o que, enfim, a capacidade de stand inicial dessas culturas já semeadas e já criando essa compreensão do que pode ser vendido, né, para o ciclo 25, Carlos.
Agora, Matheus, ontem nós tivemos essa alta forte do dólar, nós temos uma perspectiva de que o dólar possa subir um pouco mais na perspectiva de alguns analistas. Como é que isso acaba sendo um insumo para a decisão do produtor para comercializar soja 2024 e 2025? Essa condição cambial pode mudar a estratégia do produtor ou pode otimizar a estratégia do produtor a partir desse ponto? Carla, sim, é um fator de suporte ao mercado futuro da soja de 2025. A gente tem esse dólar, né, que ele vem criando essa reação, e muitos diziam, né, que o fator Trump que trouxe o dólar esticando em novas altas, né? Só que vale lembrar que o principal fator de fomento das novas altas no dólar no Brasil é a evasão cambial do nosso país. A gente não tem um palco favorável, né, à atração de capital de investidores no nosso Brasil. Infelizmente, temos aí problemas políticos, problemas fiscais, problemas no judiciário que afastam, né, a entrada de novos investidores. E agora, né, com a nova mudança de presidência em solo norte-americano, que é uma presidência mais pró-investimento, uma presidência mais ativa, né, acaba reconcentrando essa nova alocação de recursos estrangeiros, né, para a economia norte-americana, tirando cada vez mais, né, capital das economias emergentes, virando um fator de catálise, né, aceleração do processo que já vinha sendo observado, que é a desvalorização do nosso real dentro do Brasil, né, ou seja, valorização do dólar contra o nosso real. Então, Carla, sim, é um fator de suporte. Ele vem criando, né, essa percepção de que preços melhores virão pela frente. A base fundamental observada pela minha equipe aqui na Pátria do Negócio de macroeconomia e câmbio, né, ainda justifica, né, novas altas do dólar ao longo de 2025, né, caso o cenário do nosso país continue o mesmo. Um cenário ali conturbado pela uma política, um executivo um pouco, enfim, confuso, um executivo sem realmente uma gestão coesa, confuso por um rombo fiscal que ainda está sem soluções ao nosso país, confuso ainda pela mudança, né, do nosso líder da autarquia máxima da nossa política monetária, do nosso Banco Central, que muda agora em 2025. A gente tem que entender ainda como será o ataque à economia, né, com Gabriel Galípolo assumindo o lugar de Campos Neto no Banco Central. Então, essas confusões, cara, acabam afastando e não atraindo, né, investidor internacional que olharia para o Brasil como uma possível fonte de investimento, porém cheio de risco, né, colocado aqui dentro do nosso país. Ou seja, esse 5,67 que nós fechamos ontem para o dólar não é uma realidade que deve se manter por muito tempo. Nós temos a espaço para que esse dólar teste patamares mais elevados e na hora de formar preços seja uma oportunidade melhor para o produtor brasileiro, Matheus. Exatamente, cara, exatamente. Podemos sim ter oportunidades voltadas ao câmbio, tá? A gente só tem que entender até onde que essas oportunidades no câmbio poderão compensar quedas eventuais observadas pelo o mercado em Chicago, né? A gente evoluindo com a safra brasileira, essa safra brasileira tomando novos passos, né? Acelerando realmente a qualidade de lavoura dentro do mês de novembro, dezembro, poderá gerar mais pressão ao mercado em Chicago e qualquer alta, né, observada no dólar poderá ser compensada por quedas, né, observadas em Chicago. Então, vale monitoramento, saber usar da oportunidade que o mercado nos dá de momentos, né, de alta no câmbio para avançar com os negócios, não só no 24 quanto no 25, mas a gente tem esse receio. Para 25 a gente pode sofrer uma perna de pressão na tríplice, né, no tríplice pilar da composição de preço da soja aqui no Brasil, que é Chicago, prêmios e dólar. Poderemos ter prêmios, sim, criando sustentação, cara, porém outras duas pontas, né, gerando pressão na entrada de 2025 aqui no nosso país, cara. Era isso que eu queria entender, a questão dos prêmios, como é que eles podem reagir a esse quadro, e saber, Matheus, algumas referências de preços que nós temos nesse finalzinho de semana para os nossos negócios com a soja aqui no Brasil. Tanto para a soja futura quanto para a soja disponível, que acho que é importante a gente trazer os dois, né, essas duas realidades, porque mostra que nós temos de fato dois cenários diferentes agora para o que resta de soja 23, 24 para ser comercializado pelo Brasil e pela safra que está em desenvolvimento. Nós já comercializamos quanto dessa safra, Matheus? Perto de 50%, talvez? Cara, eu estava procurando aqui os dados atualizados que a Lohane, que lidera a equipe de mercado físico aqui dentro da Pátria, estava me mandando hoje pela manhã, para a gente falar sobre esses volumes, né? Falar sobre esses valores, né? Da safra tanto 24 quanto 25. Agora, para o ciclo 2025, a gente tem cerca de 42% comercializado até o momento, Carla. Atualização da última sexta-feira.
contra 49% da média dos últimos 5 anos e 35% do ano passado, nesse mesmo período do ano. Então, temos uma safra, uma evolução da comercialização atual mais lenta do que era observado nessa mesma época do ano passado, porém, perdão, mais acelerada do que o mesmo período do ano passado, porém mais lenta do que a média dos últimos 5 anos, cara. E volume, valores de negócio por agora, pegando aqui, a Lohane acabou de me mandar aqui no susto. Ó, temos Mato Grosso hoje com no disponível Rondonópolis 149,50. Temos hoje Tiquira, Mato Grosso 146,50. Goiás hoje Formosa 133. Mato Grosso do Sul 147 em Dourados. Temos Minas Gerais a 142, Paraná a 145 em Paranaguá, em É um Cascavel preço. 141. É um pressão, hein? Pra Sim, quem cara, tem soja já pra vender, é um pressão. em falar que há 6 meses atrás essa soja nessas mesmas regiões estavam 30, 35, até R$ 40 abaixo. No caso do Mato Grosso, estava R$ 50 abaixo do que era observado hoje. Confere. Então, realmente foi uma boa reação do mercado, né, no disponível. Claro que há agora esgotamento. Essas praças que passam pela maior elevação estão sofrendo com desabastecimento de soja. Colocamos muito produto para fora, agora falta realmente o consumidor interno, né? Que até alguns clientes nossos, consumidores de soja, estão alertando que precisarão, né, antecipar férias coletivas, precisarão antecipar as paralisações de final de ano para ajustes técnicos, né, para enfim, para dar uma organização técnica nos pisos das fábricas, porque faltam-se produtos em algumas regiões e é por estratégia operacional agora paralisar e esperar a entrada da nova soja em 2025, Carla. Matheus, como é que tá essa oferta para soja disponível diante desses preços, que são preços de oportunidade realmente? Você já vinha trazendo nas suas análises aqui semanalmente no Bom Dia Agro essa, essa força da demanda interna. Como é que esse movimento está se dando e o quanto a gente ainda tem de soja disponível para comercializar? Quem tem soja no Brasil hoje para vender e aproveitar esses preços? Carla, grande parte da soja no Brasil hoje, ela concentra-se na região sul e sudeste do nosso país, região norte, região central. A gente tem os menores níveis, né, de soja disponível aqui no nosso Brasil, tá, Carla? O Rio Grande do Sul são onde possui os maiores estoques, cerca de um terço ainda da soja gaúcha, que foi colhida em 2024, ainda está em estoque disponível no território gaúcho, Carla. Enquanto que todas as demais regiões brasileiras, né, já passam por um esgotamento desse disponível. Hoje a gente tem cerca de 8% da safra 2024 ainda, né, não comercializada na mão da base produtiva no nosso Brasil, que é quando comparado, né, Carla, ao ano passado, que tínhamos cerca de 18%, quase 10, quase mais que o dobro, né, Uhum. observado nesse mesmo período do ano passado, ainda disponível nessa época do ano, nessa reta final de trimestre, reta final de ano. Então, realmente é pouca soja ainda a ser comercializada no nosso Brasil, porém, aquele pouco que sobra, grande parte dele concentrado no sul, grande parte no sul e também um remanescente no sudeste do nosso Brasil, cara. Então, essa demanda interna, ela também continua bastante presente. Sim, Carla, a gente tem uma demanda interna ainda presente, necessária ainda, né? A gente viu, em especial, né, os preços da pecuária evoluindo num caminho muito saudável nos últimos 30, 40, 60 dias. Tivemos preços de boi gordo subindo nos últimos 3 meses, né? Quase R$ 100 arroba em algumas praças do Brasil. Já algumas praças que chegaram a ultrapassar os R$ 300 arroba do nosso Brasil. A gente vale lembrar que grande parte do consumo interno, tanto da soja quanto do milho, Carla, ela é destinada, né, à ração animal. Tá? É uma cadeia que está se mostrando margens um pouco mais satisfatórias, margens mais animadoras, né, ao pecuarista brasileiro. Quando eu falo pecuária, não estou só referindo, né, a bovinocultura de corte, mas juntamente com a bovinocultura de leite, a suinocultura, a avicultura. Então, toda a pecuária, toda a cadeia pecuária brasileira, ela está mais saudável, conseguindo pagar um pouco mais por ração de qualidade. Então, é uma demanda que ainda existe, por isso, né, que os preços continuam sendo fomentados em novas aulas, pois os preços para exportação, cara, não são competitivos, né, quando comparados hoje aos prêmios de retenção, os prêmios da indústria, os preços, né, destinados ao consumo interno no nosso país. Bom, nós vamos trazer a continuidade dessas informações, dessas análises. Vamos só responder aqui o Fernando, o Matheus, que ele diz assim, ó, bom dia, Carla. Decepção aqui no Rio Grande do Sul, não sobe, máximo R$ 129. Aí ele diz assim, ó,
manda uma boa notícia. A gente tem uma boa notícia para mandar para o Fernando Nascimento, lá do Rio Grande do Sul? Olha, meu amigo, como eu disse, o Rio Grande do Sul ele passa, né, de todo o Brasil, é a região que tem mais estoques hoje da soja disponível. Tá? É comum do produtor gaúcho, né, em ter um pouco mais de receio em avançar com as vendas, né, e segurando e tolerando novas vendas do disponível e de futuro. Então, o Rio Grande do Sul hoje sofre, né, de uma paridade relativa de exportação intensa. A indústria não consegue competir com a exportação por excesso de estoque, né? Se a gente tivesse passando o território gaúcho pelo esgotamento, né, pela escassez do grão comercializável dentro do Brasil, a gente também teria, Carla, a gente também teria uma indústria conseguindo pagar mais. Só que a indústria hoje dentro do território gaúcho enxerga um estoque mais saudável, mais confortável, não tem necessidade de criar apetite de originação. O que é isso? É pagar pelo produto, né? Pagar mais do que a exportação pelo produto. Então, infelizmente, o território gaúcho é paridade de exportação, meu amigo. Não é uma excelente notícia. Essa paridade de exportação, tradicionalmente no primeiro semestre de cada ano, ela favorece o território gaúcho, enquanto prejudica grande parte da região central brasileira. Porém, em anos como este, né, que a gente vai esgotando a soja disponível da região central, a indústria paga melhor e a exportação, né, acaba perdendo competitividade. Então, infelizmente, para o território gaúcho, né, é paridade de exportação, que não é uma soja ainda, né, Fernando, competitiva no nosso Brasil. Bom, dessa forma a gente responde também o Jonathan Freitas, que pergunta exatamente a situação do Rio Grande do Sul. Quero te agradecer pela gentileza e pela atenção e carinho com a nossa audiência sempre, né, Matheus? Você sempre solícito. E já vou reforçar que eu sempre reforço um compromisso contigo para a semana que vem. O Binho tá falando pra gente falar um pouco da soja argentina. Então vamos fazer isso, vamos falar sobre a América do Sul e os nossos concorrentes na semana que vem. O que você acha, Matheus? Show de bola, tá combinado. Então, Binho, semana que vem a gente fala sobre soja argentina e o que a gente pode esperar, né, desse ciclo safra 24, 25 dos nossos irmãos, nossos vizinhos. É isso mesmo. Vai ser importante olhar para eles esse ano, hein, Matheus? Sim, com toda certeza, né? A gente vê a Argentina também passando por alguns gargalos, agora uma economia um pouco mais aberta, né? Uma tentativa de negócios mais aceleradas. É extremamente importante a gente observar a Argentina esse ano. É isso mesmo. Meu amigo, te desejo um ótimo final de um resto de semana. Ainda tem muito trabalho pela frente. Ronald Macuco tá aqui desde cedo nos acompanhando lá direto de Pacajá, no Pará. Eu voltei, ele foi. E pediu pra você mandar um alô pra Pacajá, Matheus. Alô, Pacajá, meus grandes amigos, grande amigo Ronald Macuco, um grande abraço para todos aí que estão nos assistindo. Bora lá, bora firme. Tem gente muito honesta trabalhando aqui no campo, a gente precisa estar aqui também expondo, né, as verdades ao mercado. Tem muita gente criando ali fake news, criando, É. enfim, historinhas para tentar vender banana. Vamos lá, pessoal, vamos firme, vamos forte. Parazão, tô contigo. É isso. Meu amigo, ótimo, ótimo trabalho pra você, pra todo o time da Pátria, a quem eu admiro demais, como sempre eu falo isso aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente se vê quinta-feira que vem. Um abração pra você e pra todo o seu timaço. Abraço, Carla. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Vocês também. Tchau, tchau.